pessoal, sejam bem-vindos a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da Bíblia, você aprende da vida cristã de uma forma descontraída e descomplicada. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Vinícius, ele que é consultor de investimentos, líder jovem ali da Igreja Central de Joinville. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso BeiraCast. Eu que agradeço, o prazer todo estar aqui nesse projeto acompanhando. Isso é um sucesso. Legal, legal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, um assunto muito importante, na verdade. Eu preciso muito falar e aprender sobre esse assunto, que é sobre vida financeira. Como nós podemos aí aprender um pouquinho mais sobre organização de finanças, à luz da Bíblia. E nada melhor do que um consultor de investimentos para estar com a gente aí ensinando e dando algumas dicas valiosas para nós em relação a esse assunto. Vinícius, queria que você se apresentasse, desse suas credenciais para a galera aí, falasse um pouquinho mais do que você trabalha, como você trabalha. Obrigado. Então, como o Diogo falou, sou consultor de investimentos. Eu atendo famílias na área financeira, não só nos investimentos ali, mas no patrimônio em si, né? Legal. Então, a gente aconselha ali na questão do patrimônio, na vida financeira dos clientes e ajuda ali no planejamento familiar, no orçamento familiar também. Legal, legal. E eu queria, já pra gente começar a entrar no nosso assunto, né? Queria perguntar pra você, você acha que é importante o cristão tá se organizando financeiramente? Porque às vezes a gente tem a ideia de que o cristão, ele, tá, Deus cuida de mim e eu não preciso me organizar financeiramente. Como que funciona? O que você acha? Você como, profissional da área e sendo cristão? Eu acho muito importante. Até estava vendo alguns dados, né? A Bíblia ela traz mais de 2.000 vezes ali sobre dinheiro, finanças, Caraca. enfim. Então é um tema muito importante. Deus vê como uma importância, né? Até porque um cristão bem organizado financeiramente, ele consegue ter mais tempo, ele consegue ajudar mais pessoas, ele consegue exercer ali a sua vida cristã de uma forma mais tranquila. É muito mais fácil quando a vida financeira está organizada, né? A gente vê em vários setores, a gente vê no casamento, quando a vida financeira está organizada, o casamento vai melhor. É, enfim, vários setores da vida é muito importante estar saudável financeiramente para que o resto esteja bem, né? Claro, não é só o dinheiro que é importante, mas a organização disso é muito importante. E Deus quer que nós sejamos organizados. Nós somos os mordomos dele, né? Uhum. E Deus é um Deus de ordem, né? A gente vê na Bíblia vários personagens bíblicos que tiveram aí a organização financeira como, né, uma coisa suprema na sua vida. Por exemplo, uma pessoa que me vem à mente quando eu penso em educação financeira é José. Cara, Uhum. José, pra mim, nossa, desde quando ele era lá da casa de Potifar até quando depois ele se tornou governador do Egito, nossa, ele teve uma organização financeira extraordinária, né? E o entendimento dele ali sobre finanças, sobre números, ajudou uma nação ali, né? Então, é para você ver como é importante ali você, como cristão, até ser exemplo para outras pessoas na organização financeira, até ajudar outras pessoas a sair de uma vida ali mais sofrida para uma vida um pouco melhor, né? Então é muito bom o cristão estudar sobre isso também, sobre as Legal, finanças. legal. Deus não quer que a gente viva na miséria, galera. Hum. Claro que nós temos que ter um equilíbrio ali entre a ganância e a miséria, mas Deus quer que a gente viva bem aqui até que ele volte, né? Então eu queria saber de você, a gente tem alguns ensinamentos bíblicos sobre isso? O que a Bíblia nos traz sobre organização financeira, exemplos e tudo mais? Uhum. A gente tem sim. eh, Temos na Bíblia, temos ali vários versos, né? Como eu falei, a Bíblia traz várias vezes sobre, mas tem Provérbios 21:5, vou abrir aqui com vocês, que fala um pouco sobre já o tema, né? Provérbios 21:5, para quem está acompanhando em casa também. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Falando dessa Uhum. questão também. Outro texto, Lucas 14:28. Então, em Lucas 14:28 também traz aqui um tema importante. Lucas 14:28 diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Então, aqui vê quão é importante a gente se organizar antes de a gente fazer qualquer coisa na nossa vida.
né? Então, sempre faça as contas, não saia gastando mais. Perfeito. A grande dificuldade, principalmente, é gastar mais do que ganha. É a grande dificuldade das pessoas, né? Então, você quer elevar sempre o nível acima do que você pode. Então, isso é uma grande dificuldade da população, não, principalmente brasileira, né? Que é uma população que sofre bastante nessa questão do dinheiro. Então, aqui está um conselho bíblico, né? Sempre se organize antes de fazer algo, de dar um passo, organize-se financeiramente, que vai ser melhor. Eu acho que isso é muito importante porque é o início de tudo, né? Quando um arquiteto vai começar a fazer uma casa, primeiro ele pega e faz o desenho do projeto, né, e tudo mais, para depois conseguir executar. Então, na vida financeira não deve ser diferente, né? E no seu dia a dia, você acaba aplicando alguns desses ensinamentos bíblicos dentro da organização para os seus clientes ali? Como que você consegue fazer isso no seu dia a dia? E é muito importante sempre a gente trabalha para que o cliente tenha organizado ali os seus gastos fixos, principalmente, e ali os gastos esporádicos, né? Então a gente gosta de colocar em planilha ou usar sistemas. Hoje existem vários sistemas aí que podem ajudar na parte do planejamento financeiro, né? Então a gente gosta de tratar, a gente trabalha sempre com 4 pilares no mercado financeiro. Os 4 pilares são, primeiro, quanto você ganha, né? Então, você buscar ali uma remuneração melhor, porque sempre estar buscando uma Legal. Não remuneração melhor, estagnar, né? não estagnar. Depois vem a proteção. Então, pô, deixa eu proteger esse patrimônio que eu construí ou que eu venho construindo, né? Então, eh, na parte, no pilar de proteção, a gente elimina os riscos que possam vir. Então, qual é o risco que eu posso correr, ou em alguma aplicação financeira, ou na vida em si, um risco, por exemplo, desemprego, para que eu possa me proteger de um desemprego, deixa eu guardar aqui uma reserva de emergência. Então, por isso que o segundo pilar, antes de ir propriamente para os investimentos, é a proteção. Então, sempre olhar para isso, né? Não adianta a gente pegar, não, estou recebendo aqui meu salário, já vou começar a aplicar, fazer algumas aplicações mais sofisticadas, sem antes Uma olhar para os segurança, riscos. sim. Exatamente. E daí, o terceiro pilar, daí sim, é os investimentos. Então, olhar para os investimentos, ali fazer, construir uma carteira robusta, né? Nunca colocar sempre numa cesta só, todos os ovos numa cesta só, ter uma carteira diversificada. Legal. E daí o quarto pilar, daí sim, a qualidade de vida, nossos objetivos. Então daí a gente tratar ali o que vai me fazer feliz, né? O que vai ter a qualidade de vida. E no mundo cristão, claro, ainda tem ainda um pilar que vem por primeiro, que é a gratidão a Deus, os dízimos, as ofertas também, né? Legal, legal. É bem importante porque a galera às vezes inverte o processo, né? Recebo o salário e já quero a minha qualidade de vida Exatamente. e esquece de todo o resto. É. E é muito importante você ressaltar isso, essa questão do planejamento, em 4 pilares. Eu não sabia, confesso pra você Uhum. que eu não sabia desses 4 pilares. É muito legal porque a galera consegue ver de forma palpável como que eles conseguem, na prática, organizar a sua vida financeira de forma simples, né? Uhum. E como você disse, a questão do cristão, o importante também é a questão do dízimo e das ofertas. E como que você vê isso, né, dentro da parte de organização financeira, a questão dos dízimos e as ofertas? Como que a gente pode melhorar essa questão de fidelidade, já trazendo para nossa organização financeira na prática, no dia a dia? Uhum. Primeiro a gente tem que tomar como premissa que tudo pertence a Deus, né? Então, tudo que você tem, tudo que você possui é Deus que te deu. Então a gente tem que tomar essa premissa, né? O certo era a gente entregar tudo a Deus, mas ele só pede 10% disso. E esse dízimo que ele pede, esses 10%, nos ajuda ainda, porque faz com que a gente se organize. Quem devolve o dízimo ali no início do mês, o saber quanto você ganha, por incrível que pareça, muitos não sabem ao certo quanto ganham, porque os gastos vêm todos primeiro, às vezes já vem descontado direto no salário e mal sabe quanto está ganhando. Quando você para sentar para dizimar ali, ver quanto que dá 10% do seu ganho, ali já começa uma organização. Perfeito. Então o dízimo, além de ele ser ali uma ordem divina, né, eu estar sendo grato a Deus por tudo que ele me dá, ainda ele me ajuda na organização financeira. Então é de grande valia, né? Legal, legal. Como você disse que o dízimo é uma ordem divina,
Eu queria que você explicasse pra galera, porque a gente tem um público muito seleto, muito abrangente, né? Uhum. E às vezes a galera não entende o que que é o dízimo, às vezes acha que, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é o dízimo pra galera poder entender o que é, como que funciona. Uhum. O dízimo ele já é instituído lá em Gênesis com Abraão, ele já começa. O dízimo ele é sempre a 10ª parte da sua renda. Então, claro, o povo antigo, quando não ainda existia a moeda de troca, é o dinheiro hoje, se utilizava ali a rebanhos, né? Então, uma décima Tinha parte, 100, dava 10. e isso, é isso aí. Então, Entendi. os 10% da sua renda. Então, 100 ovelhas, 10 ovelhas era para dízimo. Um, e as melhores, esse que é o interessante, as Uhum. primícias, né? Eram para o dízimo. Então, aplicando para nós hoje, alguém que ganha ali, vamos exemplificar em R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 100 é o dízimo, pertence a Deus. E daí também tem a oferta, né? A oferta, ela é de grande importância também. Até talvez tenha uma importância até maior que o dízimo, a oferta. Uhum. Porque ela é realmente uma gratidão que você Perfeito. vai fazer. Não é aquela obrigação como tem no dízimo. O dízimo, ele pertence a Deus. Na verdade, tudo que nós temos pertence a Só somos Deus. mordomos, né? Somos só mordomos. Mas a oferta é o que realmente mostra a nossa gratidão a Deus. Então, nós temos essa oportunidade de a oferta. A oferta, claro, você pode determinar ali quanto você vai dar de oferta, mas a gente vê vários exemplos até na Bíblia que a oferta era geralmente maior, inclusive, que o dízimo. Hoje a gente Sim, acaba tratando, dou 10% de dízimo, dou 5% de oferta. Mas a gente vê biblicamente ali sempre a oferta sendo mais perfeito. importante, maior até que o dízimo. Mas, claro, fica a seu critério e também dentro do orçamento. Mas sempre se você priorizar primeiro o que é do Senhor, dízimos, ofertas, e depois deixar ali os seus gastos, a sua vida financeira vai andar melhor. A gente não acredita, claro, na teologia da prosperidade Sim, ali sim, que sim. eu dou para receber, mas com certeza Deus vai abençoar quem é fiel. Com certeza. E só para vocês entenderem, né, como funciona a questão do dízimo na nossa igreja hoje, né, Igreja Adventista. Então, quando o dízimo Deus instituiu lá atrás, né, no povo de Israel ali, o dízimo então era destinado aos sacerdotes, para manutenção do templo e dos sacerdotes, né? As ofertas para manutenção do templo e o dízimo para os sacerdotes. Acontece que hoje, né, a gente não tem o santuário, mas nós temos os nossos pastores. Então, todo dízimo ele vai ser repassado para a instituição maior, que é a associação, e depois rateado para o salário dos pastores. E as ofertas, parte fica para a igreja, para a manutenção da igreja, e parte também vai para as ações sociais, de evangelismo e tudo mais da igreja, para você entender mais ou menos como que funciona essa distribuição hoje do dinheiro que é investido ali no dízimo devolvido e da oferta. E como o Vinícius disse, tudo é de Deus. O dízimo a gente apenas devolve uma 10ª parte, que é o que está instituído na Bíblia, né? Do que nós ganhamos. E isso já começa desde a nossa organização financeira aí, desde o início, quando a gente recebe o nosso salário. É isso aí. E aí, quando a gente tem uma organização financeira, nós devolvemos o nosso dízimo certinho. Aí a gente começa a ir para a parte de investimentos. E aí chega na área que você mais gosta, eu acho, né? Exatamente. Fala pra gente um pouquinho mais de dicas de investimentos que a gente pode fazer, como que a Bíblia fala sobre essa questão de investimentos, né? Se a Bíblia apoia, se a Bíblia não apoia, essa questão de Uhum. prosperidade, que tá tudo atrelado, né? Hoje em dia, Sim. a gente tem muita coisa falando, você vou investir na carteira X, vou investir na carteira Y, e vou conseguir viver de dividendos e tudo mais. Então, Uhum. é uma coisa que tá muito em alta, a galera fala Sim. muito. Primeiro eu queria até ler um texto em Provérbios 13:22 que diz: O homem que bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, é muito importante a gente deixar essa herança, ter isso. A gente vê na Bíblia várias pessoas, a gente tem, o brasileiro, acho que principalmente, tem um preconceito com a riqueza, né, com o dinheiro, e Sim. até os cristãos tratam ali a questão de você ter ali ser pecado até o ser rico. Mas não é isso. Claro que tem textos ali que mostram o mal também do dinheiro, quando ele se torna o nosso Deus,
mas não é esse o objetivo do Tudo dinheiro. atrelado muito à questão da ganância, né? Às vezes a gente Exatamente. acaba focando tanto no dinheiro e às vezes a gente acaba perdendo de foco o que é realmente importante, que é viver para Jesus e aceitar Jesus na nossa vida, né? Mas aí indo para a parte de investimentos, é muito importante, primeiramente, antes, como eu falei, né, dos pilares ali, antes de eu olhar para buscar a rentabilidade em si, eu preciso buscar a segurança. Então, construir uma reserva de emergência. A gente gosta, eu sempre trabalho com a reserva de emergência, ela deve ter alguns fatores. Ela deve ter liquidez. O que que é liquidez? É eu poder retirar assim que necessário. Então, no mercado financeiro, tem ali a liquidez, pode ser D0, D1, o que que significa? Dia mais um, que é o Ah, D1, ou entendi. dia mais 2. Então, para a reserva de emergência, sempre investimentos D0, que é dia mais zero. Então, você consegue resgatar no dia que precisa, porque a reserva de emergência é para, como fala o nome, reservas. É muito importante ter ali um capital, um investimento reservado para emergências. E outra parte, então, para oportunidades também. Como você falou, a gente vive num mundo hoje com várias aplicações. Se a gente sair olhando aí, a gente fica até meio perdido com o que Fica. tem de Eu tantas baixei, eu aplicações. baixei esses dias aquele no Invest no meu. Não fazendo propaganda, né? Nada a ver. Mas eu baixei e às vezes eu fico rolando lá. Eu, cara, o que é isso? O que é aquilo? E fico em dúvida Exatamente. o que investe, o que não investe, né? Então, tem muita coisa hoje em dia, Sim. muitas plataformas que você pode Hoje fazer. só no Brasil são mais de 2.000 fundos. Então, Nossa, é muita é coisa. muita opção, né? Então, a ideia é, primeiro, reserva de emergência, reserva oportunidade é muito importante para você pegar algumas oportunidades que vão surgir. Hoje, o juro alto, quem tem reserva e oportunidade agora está conseguindo aproveitar esse juro alto. Até ali, se a gente pegar em épocas de crise, quem consegue ter ali não só a reserva de emergência, porque Uhum. daí na época de crise vai utilizar essa reserva de emergência, mas também ter a reserva de oportunidade para aproveitar é, ou bolsa de valores em baixa ou aplicações ali que sejam oportunas, então ter isso. E daí outra parte, daí sim, ter ali a construção de uma carteira robusta, daí aconselho sempre a buscar um profissional de finanças, né? Tem vários profissionais, as instituições financeiras têm ali seus especialistas de finanças. Hoje na internet também a gente encontra várias dicas, claro, muitas dicas são influenciadas, né? Eles são patrocinados por instituições financeiras e ganham comissões em cima de alguns produtos financeiros. Então, claro que vão colocar ali alguns produtos específicos, mas busque se aprofundar, leia bastante. De início, eu aconselho sempre, começa com a reserva de oportunidade, deixa ali em CDB, coisa mais simples, e daí vai estudando, vai se aprofundando. Eu gosto de sempre de eu falar com os meus clientes e ensinar para eles. A primeira parte que a gente trabalha é a educação financeira. Uhum. Não adianta eu colocar ali uma aplicação, colocar o cliente em bolsa de valores se ele não entende o que é bolsa de valores. Então é necessário o cliente também saber. Não adianta só você buscar um profissional e deixar com que ele trabalhe com seu dinheiro. Perfeito. Muitos profissionais têm conflitos de interesse. Então vocês precisam estarem atentos ali aos Até melhores porque a Bíblia investimentos. fala que a gente tem que ser sábio e não é sábio só em uma área da vida, mas a gente precisa saber como realmente administrar o nosso dinheiro, claro, com a ajuda de um profissional, mas nós temos a consciência também do que está sendo colocado e onde está sendo Uhum, colocado, né? é isso aí. Hoje dá com certeza para administrar sem a ajuda até de um profissional. Claro, um profissional vai potencializar ali os Claro, seus vai. ganhos, possivelmente, mas você estudando ali pouco a pouco e seguindo os passos básicos de uma aplicação, como eu falei, você vai conseguir ter um sucesso ali também, sem arriscar muito. Não vá muito só atrás das grandes oportunidades, né? Não é fácil acertar no alvo já de primeira, Não é que então nem o Bitcoin alguns é anos isso atrás, né? aí. Então, assim, quando a gente trata de investimentos, a gente não pensa em ganhar dinheiro com os investimentos. Os investimentos, eles são para potencializar a sua renda. Por isso que o primeiro pilar é o seu salário, sua renda. Perfeito. E não, os investimentos é o terceiro pilar só. Então é muito importante. Se você está necessitando de mais dinheiro, não busca arriscar mais os seus investimentos.
É até pelo contrário. Quanto mais você precisa de dinheiro, mais conservador você precisa ser. E daí você tem que buscar mais receita, um salário maior. Então, é assim que deve prosseguir nessa parte dos investimentos. Perfeito. A gente acaba voltando sempre no primeiro ponto, que é a questão da organização financeira, né? É, É a exatamente. questão da organização financeira. Então, a organização financeira é o que dá o start e é o que Deus pede para que a gente faça, né? É o Uhum. que dá o start, porque quando se tem a organização financeira, você consegue fazer ali a devolução do seu dízimo certinho, você consegue ter a sua gratidão para com Deus. Depois que você consegue fazer tudo isso, você consegue ter o seu fundo de emergência, se manter e aí posterior fazer os seus investimentos. Então, o início é ali, é a organização financeira. Exatamente. Tudo que a gente conversa nesse assunto, a gente volta sempre no ponto da organização financeira. E se falando em organização financeira, eu gostaria que agora a gente está quase chegando no final do nosso podcast, eu queria que você recapitulasse os 4 pilares Uhum. e desse algumas dicas práticas para a galera de como fazer, quem sabe montar uma planilha ou como começar aí a organizar a sua vida financeira, né? Sim, claro. Então, vamos lá, né? Os 4 pilares de uma vida financeira saudável, do planejamento financeiro. O primeiro pilar é o seu ganho, o seu salário. Então, a receita, você tem Anota que olhar aí. para isso. Anota aí, é muito importante isso. Então, seu salário, sua receita. Após isso, proteção. Então, você vai olhar Perfeito. ali quais são todos os seus riscos, não só nos investimentos. Então, você vai olhar para a sua vida, o que que tem de riscos ali. Talvez algum financiamento que precisa ser reavaliado, se não tem um risco de você perder ali algum bem. Então, é importante também olhar isso. Até a questão de que vá surgir um gasto maior nessa parte, por exemplo, a sua parte de saúde, você tem um plano de saúde adequado, você tem Uhum. ali, quem sabe, um seguro de vida adequado para sua família poder prosseguir após a sua falta. Então, segundo pilar sempre a proteção. Daí o terceiro pilar, daí sim, investimentos. Daí, como eu falei, trazer ali, ter ali a caixa de oportunidade, a reserva de oportunidades e construindo os investimentos de acordo com o seu conhecimento também. Você precisa conhecer onde está aplicando, não deixe só na mão do profissional, você também precisa estar por dentro. E daí sim, o quarto pilar, poder aproveitar esse patrimônio, que é a parte que A parte mais legal? todos os outros pilares vão sustentar esse. Perfeito. Então, para que você possa ter uma qualidade de vida, você precisa ter esses outros pilares. E daí, nesse qualidade de vida, você vai buscar ali viajar, vai ter os seus planos, seus sonhos. E para que você possa se organizar financeiramente, o ideal, como você falou, uma planilha. Pega ali, pode ser no Excel mesmo, você consegue fazer na internet, tem várias planilhas prontas que você consegue, mas é algo simples. Você coloca ali seus gastos, começa com os gastos fixos, depois gastos variáveis, sua Legal. receita, daí vê as sobras, daí aqui começa o primeiro pilar. As sobras, quanto que está sobrando? Ah, não está sobrando, preciso buscar mais receita. Não, está sobrando, legal. Pô, vou aumentar minha receita, sempre olhar, tentar aumentar a receita. Beleza, tá sobrando. Agora deixa eu ver aqui os riscos. O que que tem de risco aqui? O que que eu consigo gastar menos até também? Então, olhar para essa planilha e sempre pensando nos 4 pilares. Então, tem ali gastos fixos, gastos variáveis, renda, e daí vai colocando ali os seus investimentos, a aplicação, os rendimentos, e você vai ver que vai ter um patrimônio, vai construindo com o tempo. O tempo é sempre nosso aliado. Então, quanto mais tempo você tiver, você que é jovem, você tem tempo para aplicar, vá aplicando de pouquinho em pouquinho. O tempo é sempre melhor do que lá no final da vida você ter aplicar valores maiores. Se quando você é jovem aplicar de pouquinho em pouquinho, você vai ter mais. Com certeza. E é legal essa questão da planilha porque aquilo que é visto é lembrado, né? Então, muitas vezes, se não tem uma organização financeira, você vai gastando durante o mês e a hora que vê, acabou o dinheiro. Mas, tá, mas onde eu gastei isso, né? Então, é muito importante isso mesmo. Galera, você precisa se organizar financeiramente. Deus pede para que nós sejamos organizados. Deus era um Deus de ordem. Pode ver, no santuário mesmo, ele pediu milimetricamente todas as coisas que fossem colocadas ali. Então Deus é um Deus de ordem e nada mais do que uma ordem, uma organização financeira também na nossa vida, dentro da parte financeira mesmo. Então nós precisamos nos organizar financeiramente. Nisso, queria que você
falasse aí, resumisse agora em uma frase e deixasse uma mensagem poderosa para a galera aí em relação à saúde financeira para a gente poder finalizar o nosso podcast de hoje. Eu acho que eh, como, como Deus é um Deus organizado, organize-se também na sua vida financeira. Coloque planilha ali todos os seus gastos. Gaste menos do que você ganha, isso é muito Muito importante. importante. E prospere a partir disso, né? Sempre priorize Deus, coloque Deus na sua vida, coloque a gratidão, não só também doando dinheiro na igreja para Deus, ajude outras pessoas também, né? Doe para outras pessoas. Isso vai fazer com que você tanto se sinta bem também quanto a isso e honrar aí tudo que Deus nos deu. Nós somos mordomos dele, então que você possa realmente ser grato e honrar tudo que Deus deu para nós. Tenha sempre em mente, o dízimo, ele não é um requisito para que você prospere, mas sim o dízimo ele é uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus já te deu, né? É uma forma de gratidão por tudo aquilo que já te deu. Então tenha sempre isso em mente. Deus quer que você prospere, mas primeiro as coisas dele e depois o restante será acrescentado, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Galera, foi muito bacana ter você aqui, Vinícius, com a Prazer, gente. hein? Foi um prazerzão ter você aqui com a gente. E não esqueça, então, semana que vem a gente tem mais. Nós temos um tema muito bacana semana que vem, mas vai ficar em surpresa para você aí. Eu não vou te contar o tema essa semana, não. Vai ficar na surpresa, você vai ver o que vai ser semana que vem. Então aguarde aí. Semana que vem vai ser um tema muito legal, muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado, Vinícius. Valeu, foi um prazer aí. Prazer. Semana que vem nós nos vemos então no nosso, no seu, no BeiraCast.